Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do Monteiro. Aula de hoje, oração subordinada adverbial. Com certeza você aí na escola fica se lutando para decorar todas as orações. Afinal, é um monte de situação, é oração coordenada para cá, subordinada para lá, e o aluno entra em parafuso, fica mexendo tudo, misturando todos esses casos. Então o que eu fiz? Eu dividi a aula aqui de orações subordinadas adverbiais em dois blocos. Nesse aqui eu falo que são os casos que começam com C. Como assim começam com C? Você pode ver, ó, causal, consecutiva, conformativa, concessiva, comparativa. Todas começam com a letra C. E aí você pergunta, qual é a diferença das orações subordinadas adverbiais para as outras que estudamos até agora? É porque as adverbiais, presta atenção nisso, elas são identificadas e classificadas a partir do conectivo que inicia a frase. Esse conectivo é que vai indicar a circunstância da ação que está informada lá na oração principal. Então veja bem, eu tenho que identificar as orações, a partir daí achar o conectivo e a partir do conectivo compreender qual a circunstância que ele expressa em relação à oração principal. Veja só, aqui no primeiro caso eu botei ela não veio porque estava doente. Olha só, o porquê junto, sem acento, você tende a classificá-lo ou como explicação ou causa. Explicação aparece quando se trata de orações coordenadas. Nós estamos estudando orações subordinadas. E aí, o que acontece nesse caso? Observe, ela não veio porque estava doente. Eu vou observar o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar o verbo. Um verbo, dois verbos. E aí, o que acontece? Quem é que está ligando as duas orações? Está aqui o tal do porquê. E aí eu sei que o porquê inicia a oração. Se o porquê inicia a oração, então vamos jogar aqui, ó. Aqui está marcando o início da oração que é subordinada. E aí eu vou marcar de roxinho aqui a oração que é tida como principal. Veja bem, a informação que eu tenho na oração principal é que o cara não veio. Ela não veio, desculpa. A menina não veio, não compareceu. Se ela não compareceu, a ação já acabou. Então, se a ação já acabou, veja bem, qual é a causa para ela não ter vindo? Veja, isso aqui já tem ideia de consequência. Qual foi a causa da falta dela? Qual foi a causa que gerou essa consequência? Observe, esse porquê aqui, ele está marcando a circunstância de causa. Essa relação causa e efeito é que eu vou estabelecer aqui. Então, ó, se ela aqui está dando ideia de causa, então você vai dizer que ela, veja bem, tem verbo, é oração. Se ela é causa, ela é subordinada e adverbial. E aí, como ela está indicando causa da informação que eu tenho na oração principal? Causal. Quais são as conjunções que você mais usa? Além do porquê. Uma vez que, já que. São casos, são duas aí que podem aparecer e que você pode utilizar e reconhecer. Quem vai fazer a prova da UERJ, fica ligado nisso. É uma matéria que cai, tá? Segunda dica, segunda classificação. Se eu falei da causal, eu vou falar agora daquela que é consecutiva. Lembre-se, eu vou classificar por aquela que é iniciada por conjunção, desculpa. E aí, o que eu faço aqui? A mesma coisa que eu fiz em cima. Quem é verbo? É, aceita. São os dois verbos. Onde que eu tenho conectivo? Na dúvida, na suspeita, você vai marcar o quê? Não tem outro, né? Vai o quê? Onde está o quê? Inicia a oração. Então, você vai botar aqui. E onde está a oração principal? Aqui não é iniciada pelo conectivo. Então, aqui está o AP. E aí, eu vou abrir um espaço aqui para marcar sobre isso aqui, ó. Presta atenção quando você estiver na oração principal. Veja, isso aqui é um advérbio tão competitivo. Isso aqui é um advérbio de intensidade. E normalmente acontece o seguinte, nesses casos, eu posso botar tanto, tal, tamanho. Pessoal, isso aqui é IPC. Toda vez que na oração principal tiver uma desses quatro advérbios,
automaticamente eu já sei que esse que aqui, ele pode ser substituído por de modo que. E se ele pode ser substituído por de modo que, então ele está dando uma circunstância que é de consequência. Se ele está dando uma ideia de consequência ou efeito, então você já sabe. Trata-se de quê? De uma oração subordinada adverbial. Ó, oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da outra. Adverbial porque indica circunstância. Consecutiva porque dá ideia de consequência. Então, ó, sem decoreba, hein? Olha para o que você está escrevendo. Observa o que você tem na sua frente. Não fica tentando lembrar o que está no além. Tenta olhar o que está na sua frente. Então eu botei causa e consequência. Qual a outra possibilidade que eu tenho? Conformativa. Veja bem, conformativa está em conformidade, está de acordo. Por isso que você usa o segundo como com valor de conforme, tá bom? E aí como é que eu faço? Veja bem, a vírgula facilitou a minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma informação aqui dizendo que todos foram dispensados. Eu já sei que essa aqui é a OP. Essa vírgula que está aqui, pessoal, olha aí a aula de pontuação. Quando a oração é iniciada por uma oração subordinada conformativa ou qualquer oração subordinada adverbial, se ela estiver no início da frase, a vírgula está marcando a inversão. Isso aí. Em vez de estar no final, veio para o início. Isso acontece em vários casos, tá? Inclusive no período simples. Se eu pegar o advérbio que era para estar no final da frase e boto no início, eu tenho aí um caso de o quê? Inversão. E a vírgula marca essa inversão. Aí o que acontece? Quem é o conectivo aqui nessa parada? É o conforme. E aí o que acontece? Conforme está dando a ideia de estar de acordo. Se é estar de acordo, então tem a ideia de conformidade. Se tem essa ideia de conformidade, então, ó, bota aí, ó, ideia de conformidade. Se ele dá a ideia de conformidade, por isso que você, na hora de classificar, vai botar o quê, ó? Conforme foi combinado, oração subordinada adverbial conformativa. Sempre que tiver essa ideia do de acordo, um fato está de acordo com o outro, você usa o conforme. Use mais isso na sua redação. Muitas vezes eu estou lendo um texto, você vê, caberia muito bem o uso do conforme, e o aluno não usa porque não conhece, desconhece o fato. Então, faça uso. Beleza? Concessiva. O que é a concessão? A concessão tem uma ideia de algo que está o quê? Em oposição, que está em ideia de algo contrário, mas é sempre uma ideia de oposição. E aí o que acontece? Observe aqui, ó. Embora fosse sincero, poucos acreditavam nele. E aí, ó, fosse, acreditavam. Veja aqui de novo, poucos acreditavam nele. Está separado por uma vírgula da outra oração. E é justamente a oração que é separada por vírgula, que ela é iniciada aqui pelo embora. Pô, eu ia marcar com a cor errada aqui, é o verdinho. Meu amigo Fredson não gosta, mas lá vai para a edição mesmo. E aí, ó, embora fosse sincero. Veja bem, concessão traz uma ideia de oposição. Traz uma ideia de oposição. E aí, muito aluno fala o seguinte: como eu nunca vou confundir com adversativa, professor? Eu tenho essa dificuldade. Eu fico, às vezes, na dúvida se é concessiva ou se é adversativa. Qual a dica que você me dá? A dica que eu te dou é o seguinte: olha para o verbo. A dica que eu dou é que na concessiva, o verbo, aí no caso, o verbo está no subjuntivo. E daí? Por que você está falando isso? Se é concessiva, o verbo está no subjuntivo. Se é adversativa, o verbo está no modo indicativo. A ideia de oposição está lá.
olha para o verbo. Se é subjuntivo, é concessão. Se é adversativo, verbo no indicativo. E acabou o seu drama. Então volta aqui, ó. Eu já sei que aqui, ó, P. E aí o que, que vai acontecer aqui? Aqui eu vou botar aqui, ó. Aqui se trata de uma oração. Ó, bota aqui que esse embora traz a ideia de concessão. E por isso a oração, ó, é subordinada? Sim. Adverbial? Também, cuja classificação será concessiva. Agora, esse foi o quarto caso. Tem um último ainda, um último C aqui para a gente fechar. Ele cantava como um pássaro, e aí você já sabe que aqui há uma omissão do verbo cantar. E aí que tá. Como eu estou omitindo ali o verbo, por isso eu vou colocar o seguinte. Eu vou olhar aqui, ó, o como é o conectivo. Ele está começando a oração que tem ali a subordinada. E a oração principal é ele cantava. Então essa aqui é o P. Na comparativa, a gente sabe, rola o que nós chamamos de comparação. E aí o que, que vai acontecer? Se rola uma comparação, ele cantava tal qual. Que nem, vocês adoram falar que nem, só que nem é algo coloquial. Então toma cuidado. E aí você vai botar o quê? Como um pássaro, tal qual. Veja bem, a ideia de comparação está aqui. Então você vai classificar essa oração como oração subordinada adverbial comparativa. Dá um print aí, dá uma olhada. Veja, são 5 casos. Primeira parte da aula, eu me concentrei naquelas que são iniciadas pelo C. Causal, comparativa, consecutiva, concessiva e conformativa. Fiz isso, agora eu vou passar para aula 2, que são os outros casos, as outras circunstâncias. Eu falo que o resto é TFP, com aí um M e L no meio para poder atrapalhar o caminho. Então, meu amigo Fredson tirou o print, você tira seu print aí e se inscreva no canal, faça seu comentário, curta, sugira questões, faça a nossa lista de exercício, faça as nossas redações. O canal do Monteiro é muito mais do que essa aula aqui. É um trabalho para levar você à aprovação. Conto contigo. Até a próxima aula. Um abraço.